Olá, eu sou a professora de canto e teclado Luciane Voit. Sou professora desde 2006 e na Casa da Música Rosemary Albuquerque eu sou professora desde 2012. Eu dou aulas de canto e teclado lá e a gente vai iniciar com umas aulas de canto, né? Com umas dicas básicas assim para vocês conseguirem manter a voz de vocês, para vocês conseguirem melhorar a forma de cantar, né, de respirar, né, para não ter aquela falta de ar. Então, a gente vai trabalhar a técnica do canto. A técnica do canto, ela engloba, na verdade, 4 coisas que eu chamo de essenciais. A primeira delas é a postura, né, que a gente vai falar sobre isso em seguida. Depois, a respiração, o apoio abdominal e a forma de colocar a sua voz, ou seja, a colocação da voz, né, de forma que você não se prejudique. Então, saber como usar a voz corretamente. Isso tudo você aprende na técnica, né, nas aulas de técnica vocal. Então, são coisas práticas, assim, que se você colocar no dia a dia, na sua vida, você aplicar realmente, não só entrar por um ouvido e sair pelo outro, ou tipo, eu vou ouvir, mas não vou nem tentar. Você provavelmente vai cantar errado a vida toda, prejudicando a sua voz, sofrendo, né? Cantando com mais dificuldade, quando na verdade você pode cantar de uma forma mais fácil e muitas pessoas que nunca fizeram uma aula de canto não sabem disso. Então, o que eu sempre falo na primeira aula, quando alguém faz uma aula comigo, eu falo assim: não é porque a pessoa está cantando afinado que ela está cantando corretamente. Então, não quer dizer que, você ouviu uma pessoa cantar lá se esgoelando, gritando, então soltando muita voz, muito volume, e você fala assim: nossa, como aquela pessoa sabe cantar bem. Eu falo: ó, ela não sabe cantar bem. Você pode ter gostado do que você ouviu, mas se você ouvisse ela cantar com técnica, eu tenho certeza que você ia falar: nossa, como ela cantava mal. Então, assim, muitos cantores fazem isso, usar a voz da forma errada. Então, eu cito muitos exemplos sempre, mas principalmente cantores sertanejos têm essa postura com a voz, de fazer tudo em tons muito agudos, né? De forma muito gritada e tudo forçando a garganta. Quando na verdade, com a técnica vocês vão aprender que a garganta é apenas um lugar por onde o som vai passar. Você não deve forçar nunca a garganta, né? Então, as pessoas acham, quanto mais força eu fizer, mais eu vou ter volume. Não, o volume também não é dessa forma que você consegue. Você pode até conseguir um volume dessa forma, mas não é a forma correta. O volume ele vai vir naquele momento, vai dar um pico e você já vai cansar. Então, com o tempo, você vai ficando rouco, você vai ficando sem voz, por estar fazendo errado. O volume, ele precisa vir na voz da forma correta, né? Então, tem músicas, por exemplo, na maior parte das músicas, para você interpretar, você precisa saber colocar a sua voz para que em algum momento, no momento certo, a sua voz cresça e em determinado momento ela fique mais suave, né? Então, é preciso saber dar essa dinâmica na voz, porque se você canta sempre fazendo muita força, gritando, você acaba ficando cansado, sem voz, né? E a música não fica bonita, ela fica sem emoção. Então, a gente vai trabalhar todos esses aspectos durante essas aulas, né? Que a gente vai passar. E espero que vocês aproveitem o máximo e compreendam. Quem tiver dúvidas pode me perguntar alguma coisa, né? Eu vou então pedir para que vocês entendam primeiro em relação à postura. O que é postura? O primeiro ponto que eu falei foi sobre a postura. Então, a postura é você ficar numa posição que você se sinta confortável para cantar. Você não vai ficar igual um soldadinho de chumbo, né, estático ali, também não vai ficar relaxadão, né? Você tem que saber que quando você canta, não é a sua garganta que produz a voz. Não é a sua garganta.
é o seu aparelho respiratório. Então, quando você tem uma postura adequada, a sua voz vai sair com facilidade. Você vai cantar de uma forma muito mais confortável, né? Abrindo a garganta. Isso também é um outro ponto que eu vou explicar depois. Então, como eu falei, cada coisa anda de conjunto, né? Uma coisa ajuda a outra, fazendo com que você cante bem. Então, a postura para você cantar bem é em pé. Você pode cantar sentado, não tem problema, desde que você já tenha o controle da respiração, desde que você já aprendeu como tirar o som do seu aparelho respiratório sem forçar sua garganta, e desde que você já tenha aprendido a respirar corretamente também, tá? Então, a postura para cantar sentado, que nem eu estou sentada, é reto, né? De preferência, você tem que, se você for cantar encostada na cadeira, sentar com o bumbum bem encaixado lá atrás, né? Para que a sua coluna e o seu pescoço sempre fiquem retos. Você não deve cantar lendo uma partitura assim, olha como a voz muda, ou assim. Se você erguer demais, você vai ficar com um bloqueio de ar, fazendo com que sua voz mude, com que você sinta muita dificuldade na hora de soltar a voz, né? E cantar com a forma da garganta aberta é uma outra coisa que vai te ajudar a essa voz passar com facilidade. Então, como eu falei, a postura é a primeira coisa que a gente vai trabalhar. A postura faz parte também o relaxamento. Então, para você manter uma boa postura, você tem que estar relaxado. Como eu falei, você tem que estar de forma que você se sinta confortável para cantar. Então, se você for tocar violão, você tem que estar confortável. Você não pode, ai, cadê a letra? Ai, cadê não sei o que? Então, você tem que estar com uma estante de partitura, alguma coisa que facilite para você, né, desempenhar bem a música naquele momento. Então, como eu estava falando da respiração. A respiração, ela tem que ser sempre nasal, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Quando você está cantando, você dificilmente vai ter tempo para inspirar pelo nariz. Inspirar pelo nariz não quer dizer que você precise puxar aquele ar fazendo força, não tem necessidade nenhuma. O que você tem que fazer é respirar da forma correta, abrindo a garganta no momento que você inspira. Então você vai entender como fazer isso quando eu falar sobre a colocação da voz. Mas assim, a inspiração tem que ser sempre de forma imperceptível, né? Não há necessidade de você estar cantando lá e todo mundo ouvindo e percebendo você respirar. Até porque isso é mais cansativo para você e você vai sentir que não vai ter ar suficiente mesmo fazendo isso, porque na verdade você está respirando da forma errada. Então a forma correta da gente inspirar é nasal, jogando o ar para a região abdominal, ou seja, você inspira e você vai controlar essa entrada de ar de forma que você, quando inspirar, você vai lentamente jogando o ar para a região abdominal. Você não vai inspirar o ar jogando ele para o peito. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Então eu inspirei lentamente, sem fazer barulho, e expirei lentamente. Quando expirar é soltar o ar pela boca, é o que você vai fazer quando você cantar. O ar que você inspirou, você vai usar para cantar. É o que vai te dar apoio, né? Para você cantar com mais tranquilidade, sem sofrer. Então, aquela respiração que eu falei antes. Não inspirar jogando ar no peito. Isso é errado. Se você fizer isso aqui, ó. A hora que eu falar, já acabou todo o meu ar. Porque eu inspirei e joguei todo o ar no peito. O ar que tá aqui no peito, a hora que eu abrir a boca, ele já vai sair. Eu não vou ter um controle do ar aqui. Então, você tem que inspirar jogando o ar aqui para baixo, direcionando para a região abdominal para que você consiga respirar de uma forma correta, para que você consiga sustentar as notas longas e agudas das músicas. E as graves também. Mas nas graves você vai ver que você não vai precisar tanto desse ar do apoio,
né? Então, assim, como a gente está falando da respiração, a gente vai sempre estar treinando essa respiração todo dia. Por quê? Porque se você não treina, você não acostuma. Essa respiração é a correta, na verdade, não só para cantar, mas é a respiração correta para a nossa saúde, para a saúde do nosso corpo. Quando você nasce, você respira dessa forma. Você pode observar que um bebezinho, quando ele nasce, quando ele é pequenininho, a barriguinha dele sobe e desce. Você observa que a barriguinha dele mexe o tempo inteiro. Essa é a respiração que você tem que fazer. A sua respiração tem que ser abdominal. A gente chama também de diafragmática, porque é o diafragma que vai trabalhar esse ar. Então, você vai inspirar, ó, e vai encher a barriga, ó. Quando você solta o ar pela boca, a sua barriga volta ao normal. O bebezinho, ele respira o tempo inteiro dessa forma, depois a gente começa a respirar errado. Então, na verdade, você tem que aprender a respirar de novo, igual como quando você era um bebê. Por isso que eu digo que não é impossível, não adianta dizer, eu não consigo, eu tô muito acostumada do outro jeito. Você consegue, porque você respirava assim quando você nasceu. Então, a gente consegue. Tudo que a gente treina, tenta até conseguir, tá? Não é difícil, é tudo coisas que é treino, então você tem que treinar todos os dias. Então agora eu estou de pé para mostrar um pouco para vocês como utilizar o apoio corretamente. E você vai entender melhor o que é o apoio. O apoio abdominal, que é o que vai te dar sustentação nas notas longas, agudas, que vai te ajudar a não acabar o seu ar enquanto você estiver cantando. Para isso, eu vou ensinar você a respirar corretamente primeiro, né? Porque, como eu disse, os 4 pontos andam juntos. Então, você precisa ter a postura, precisa ter a respiração correta, precisa aprender a usar o apoio e precisa aprender a colocar a sua voz na região correta, sem forçar a garganta. Então, a respiração é a seguinte: você vai relaxar. E agora eu vou virar de lado para vocês observarem como a minha barriga, como vai funcionar a questão, né, do apoio. Então eu vou relaxar, eu vou inspirar lentamente, daquela forma que eu expliquei, pelo nariz, direcionando o ar lentamente para a região abdominal do diafragma aqui. Então eu vou relaxar e vou respirar. Então, como eu falei, eu inspiro nasalmente, eu faço o ar entrar, a barriga enche. Imagine um balão de ar, né? Quando o ar está entrando, quando a gente está enchendo o balão, ele incha. A mesma coisa é a barriga, você tem que sentir o diafragma como um balão. Ele está enchendo de ar. E quando você for cantar, você vai estar soltando a voz com esse ar que você inspirou, vai estar produzindo a sua voz, né? Usando o volume da sua voz, o som vai vir daqui, da região abdominal. Por isso que a barriga volta ao normal. Então, você inspira e expira. Quando você estiver cantando, a sua barriga vai murchando, obviamente, porque o ar que está na barriga vai esvaziando. Então, se eu fizer isso com o ar, com a boca, né? Vocês vão perceber facilmente que o que aconteceu é igual a um balão. O balão encheu e quando ele esvaziou, o ar saiu pela boca dele, a barriga voltou ao normal, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa, emitindo o som após inspirar, como se eu estivesse cantando. Então, eu vou inspirar. Então, eu usei o ar que eu inspirei para produzir a voz, de forma contínua, sem que o meu ar acabasse. Enquanto eu estiver usando o apoio, que é dar uma forçadinha, né? Eu não forcei nada, eu apenas usei o ar que eu tinha aqui. Mas, se eu sentir que o ar já está quase no limite e eu preciso sustentar mais tempo a nota, eu continuo com o abdômen contraído. Porque se eu soltar o abdômen,
o ar corta. Então, por exemplo, se eu inspirar e fizer isso aqui, ó. Soltei. Soltei e deixei o ar entrar de novo, sem a continuidade do som. Por quê? Porque eu cortei a vazão do ar. Quando eu tô espremendo, digamos assim, o abdômen, eu tô fazendo com que o ar saia para fora produzindo som. Agora, se eu cortar essa vazão, soltando o abdômen, eu tô relaxando a região abdominal, relaxando aquele músculo que estava fazendo a contração para produzir o som para fora, tá? Então, a gente tem que ter isso em mente. Quando a sua voz estiver produzindo som, quando você estiver falando, aliás, cantando, né? Você tem que estar sempre com o abdômen contraído. Quando você for respirar, você solta o abdômen para o ar entrar. Então, eu não preciso necessariamente puxar para o ar entrar. Não, eu só preciso soltar o abdômen e o ar entra. E esse ar que entrou, eu posso repetir a frase ou fazer uma frase seguinte. Então, é o que vai me ajudar. Eu não preciso estar sempre puxando aquele ar continuamente, toda hora. Né? Que tem gente que acha que quanto mais ar você inspirar, mais ar você vai ter para cantar. Não é bem assim, né? Não é a quantidade de ar que vai te ajudar, mas é a qualidade de ar que vai te ajudar na hora de cantar. É como você inspira ou como você deixa o ar, né, reagir dentro de você, do seu aparelho respiratório. Você tem que saber controlar a entrada e a saída de ar. Então, os exercícios vocais que a gente vai fazer depois, juntamente com a questão da postura e da respiração e da abertura da garganta e do apoio, vão te ajudar com isso, tá?